Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco pela internet. E nós vamos agora meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, crendo que Deus falará aos nossos corações. Vamos se colocar em pé para lermos Zacarias 14, apenas os 2 versículos, que é o 6 e o 7. De Zacarias 14. Vamos continuar meditando um pouquinho mais na mensagem, abandonando tudo. Podemos ler? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. Grande Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus imutável, um Deus infinito que conhece o fim desde o princípio. Por isso nós podemos ler sua palavra, crendo, confiando nela, que ela está em perfeita harmonia, porque vem de um Deus soberano, todo-poderoso, um Deus que sabe todas as coisas. Pai bendito, o Senhor começou em nós essa boa obra. Eis-nos aqui, Pai, venha para levá-la à perfeição em cada um de nós. O pedimos no nome de Jesus. Acrescente agora, Senhor, as suas bênçãos à leitura que acabamos de falar ou acabamos de ler, que teu Espírito Santo venha para vivificá-la em nossos corações. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podeis assentar-vos. Deus, onisciente, conhecendo o fim desde o princípio, então ele pôde usar seu profeta, Zacarias, para trazer para nós esta profecia, a qual nós estamos vendo cumpri-la em nossos dias. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Irmão Brana desenhou esse diagrama das 7 eras da igreja. Então, como nós vemos ali no desenho, o natural para explicar, para nos ajudarmos a entender o espiritual, né? Então, nós vemos ali na primeira era, a parte escura era bem pouquinha. Primeira era da igreja, que é a era de Éfeso. A segunda era já escureceu um pouco mais. A terceira era, então, escureceu. E na quarta era, quase que foi uma total escuridão. Mas tem aquela tênua, pequenina de luz ali, para mostrar que ainda tinha alguns cristãos, filhos de Deus, na terra. Então, ali foi a quarta era, a era de Tiatira, que foi a era negra, né? A era dos mártires, né? Muito bem. Aí Deus levantou Lutero. Então, Lutero trouxe a mensagem da justificação pela fé, clareou um pouco. Aí veio a sexta era, que Deus usou o Wesley para trazer a mensagem da santificação.
clareou mais um pouco. Mas nessa era laodiceana, veja que a coisa escureceu de novo. Ficou apenas uma tênue, pequenina de claridade, porque nós estamos aqui. Amém. Então, eu creio que Zacarias, o profeta de Deus, estava falando justamente desse dia, dessa última era em que estamos vivendo. Que não haveria preciosa luz, nem espessa escuridão, mas seria um dia conhecido do Senhor. Amém. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. A luz que tem brilhado para nós é a mensagem restauradora do profeta, do mensageiro profeta que Deus nos enviou. E Deus vindicou o seu mensageiro com sinais, prodígios, com maravilhas. Mas nós não estamos baseando a nossa fé simplesmente nos sinais, nas maravilhas, nos milagres que Deus operou através de William Branham. A nossa fé está baseada na palavra que ele restaurou para nós. Porque eu sempre gosto de dizer, olha, é fácil de entender, é fácil de compreender. Crer que há um só Deus, isso não é de William Branham, isso é da Bíblia. Deus disse, não haverá outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Amém. Em Efésios 4, versículo 6, a Bíblia diz assim que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e há um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Deus na criação. Por todos, Deus no Calvário, morrendo para nos salvar. E em todos, Deus agora na forma do Espírito Santo, habitando na sua igreja. Deu para entender? Deus sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4, versículo 6. Então, isso está na Bíblia, isso não é de William Branham. E se William Branham trouxe para nós a restauração da palavra, ora, então nós podemos ver Deus cumprindo o que Ele tem nos prometido. Pois bem, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos lembrar que o profeta falou para nós de 3 classes de pessoas, não é? Que são descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. São 3 classes de pessoa. Então o profeta diz, nós as classificamos como incrédulo, manufaturado e o crente verdadeiro, o crente genuíno. Eu creio que nós mostramos no culto passado, porque, ou não foi aqui, não estou bem lembrado. Irmão Branham diz que aonde há um grupo de pessoas reunidas, ali há 3 classes de crentes. 3 classes de pessoas, 3 classes de crente. Estranho, né? Aonde há um grupo de pessoas reunidas, ali há 3 classes de crente. Ele disse, no grupo de Jesus foi assim. Então tem o crente genuíno, tem o crente incrédulo e tem o crente fabricado. Então ele mostra que o crente fabricado foi Judas Iscariotes, o traidor. Ele disse, essa é a pior classe que existe.
Porque Judas Iscariotes quase que chegou no Pentecoste. Por que quase? Olha, Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2. Diríamos 35 pares, não é? Para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar demônios, e eles foram, pregaram, expulsaram demônios, curaram enfermos e voltaram regozijando, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. E Jesus diz: não alegrai somente por isso, mas antes alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Amém. Seus nomes escritos lá no céu. E aí o irmão Branham disse: uai, mas Judas estava lá. Judas Iscariotes era um dos 70. Será que ele tinha o nome dele escrito lá no livro? O profeta disse: absolutamente, tinha. Mas o nome dele foi riscado. Porque, na verdade, há 2 livros. Há o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Então, no livro da vida, os nomes podem ser riscados. Agora, no livro da vida do Cordeiro, onde cremos que nossos nomes estão lá, esse não será nenhum riscado. Bom, não é uma escola dominical, né? Mas nós estamos citando para vocês as Escrituras. Muito bem. Então, lá tinha o fabricado, que era Judas Iscariote, lá tinha incrédulos, que é aqueles 70 que quando Jesus pregou em São João 6, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E eles arrazoaram: mas quem que vai comer a carne desse homem, beber o sangue desse homem? Aí Jesus confirmou, dizendo: porque minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí o povo foi embora. Ficou somente os 12. Aqueles que foram embora eram a classe de crentes incrédulos. Quando viram a primeira falha, espera um pouco, esse homem foi tão bom até agora. Curou enfermos, ressuscitou mortos, multiplicou pães, multiplicou água em vinho e tudo mais, mas agora ele pirou de vez. Precisamos procurar um neurologista para ele, né? Perdeu a cabeça. Você ouviu, fulano? Você ouviu? Ficou só os 12. E sabe o que Jesus fez? Não mandou os 12 correr atrás do povo e mandar eles voltar para fazer uma explicação. Jesus perguntou: vocês também não querem ir? Vocês não querem ir? Então a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, dura esse discurso. Quem o pode ver? Quer dizer, quem pode compreender isso, comer sua carne, beber o seu sangue? Dura esse discurso, mas para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Amém. Entendamos ou não entendamos, porém nós ficaremos aqui. Aquele era a classe de crente genuíno. Amém. Muito bem. Então, o irmão Branham, falando dessas 3 classes de crente, que vieram dos 3 filhos de Noé, então ele diz que os incrédulos, que eram os sodomitas, os membros de igreja meio mornos, que era Ló, com sua família, e a igreja eleita, representada em Abraão e o seu grupo. Amém. Vamos guardar isso. Abraão representando a noiva eleita. Está entendendo? Os incrédulos, que eram sodomitas, os membros da igreja morno, não é? Igual nós temos nessa era, que era Ló com sua família. E a igreja eleita, que era Abraão, que foi chamada para fora. O profeta diz que a própria palavra igreja quer dizer chamado para fora. Então, amados, o profeta pergunta para nós:
nós vimos todos os tipos de coisas acontecer como Abraão. Mas qual foi o último sinal que ele viu antes do fim da jornada? Está falando de sinal que Deus mostrou para Abraão. Vamos lembrar que agora Abraão estava com 100 anos, ele esperou na promessa 25 anos. Então qual foi o último sinal? Apareceu para ele aqueles 3 personagens. Porém ele olhou e disse, lá vem o meu Senhor. Ele não falou senhores, como sendo mais que um, mas ele falou no singular, lá vem o meu Senhor. E Elohim ficou com Abraão, confirmando a promessa, dizendo, Abraão, por esse tempo de vida eu virei a ti, Sara, sua esposa, vai conceber, e você vai ter o filho da promessa. E aqueles outros 2 personagens desceram para Sodoma, para tirar Ló e sua família de lá. Então, aí nós vemos Elohim com as costas viradas para a tenda, porém chamou Abraão por nome, falou o nome de Sara. Onde está Sara, sua esposa? Ela está aí na tenda atrás de ti. Por que Sara sorriu? Esse foi o último sinal que Deus mostrou para Abraão. E Deus fez a mesma coisinha, as mesmas coisas com o profeta desta era. Discernindo os pensamentos dos corações das pessoas. Por quê? Como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do homem. Melhor, nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, o profeta William Branham diz, nos dias de Noé, Deus tinha um profeta na terra que era o próprio Noé. Nos dias de Ló, Deus tinha um profeta na terra que era Abraão. E hoje, nessa última era, Deus nos enviou também um profeta, como assim diz o Senhor. E pela graça de Deus e sua soberana graça e misericórdia, nós temos crido. Nós ouvimos e cremos e o aceitamos de todo o nosso coração. Amém. Então, qual foi o último sinal antes que o filho esperado entrasse em cena? Que era uma promessa, não é? E esse filho foi Isaque. Abraão estava esperando um filho, é isso certo? A congregação diz amém. Somos a semente de Abraão? Amém. Então estamos esperando um filho também. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que virá para nos arrebatar. Amém. E eu anotei aqui dizendo, olha, esse filho está sendo gerado em mim e em você, através de sua palavra. Amém. Então, Abraão viu obras misteriosas de Deus quando ele o chamou. Naquela pequena luz, naquele tempo, e o sacrifício, e confirmou a aliança com ele, e muitas vezes ele o encontrou de muitas maneiras diferentes. Deus encontrou Abraão de muitas maneiras diferentes. Mas o último sinal que ele mostrou a Abraão foi quando ele veio, manifestado em carne humana, né? E se assentou de costas para a tenda e contou a Sara. No livro de Gênesis, capítulo 15, e o versículo 7 a seguir, guarda esse para você ler. Você vai conferir que Deus mandou Abraão trazer aquelas novilhas, aquelas ovelhas e um casal de pombinho. Partiu as novilhas pela metade, as ovelhas pela metade, colocou as bandas uma em frente à outra, mas os pombinhos não foi partido.
O profeta disse que os pombinhos representavam a cura divina. Então Deus tratou com Abraão de várias maneiras, né? Muito bem, o profeta está dizendo, ele chamou naquela pequena luz, naquele tempo, o sacrifício e confirmou a aliança com ele. E muitas vezes ele encontrou de muitas maneiras diferentes. Mas o último sinal que ele mostrou a Abraão foi quando ele veio manifestado em carne. E se assentou de costas para a tenda e contou a Sara. Abraão, sem dúvida, acreditava que aquilo era Deus. Algumas pessoas não acreditam que era, mas isso, a Bíblia diz que ele era Deus. Abraão disse que ele era, e o chamou de Elohim. Elohim é o grande Criador dos céus e da terra. Amém. E agora ele se fez carne para um sinal, que nos últimos dias vêm os sodomitas, os incrédulos, vêm os membros, esses vêm, quer dizer, você entende, não é? Vêm os membros da igreja. Agora observem os eleitos, chamados para fora, e ele, neste eleito, ele está se manifestando no poder do Espírito Santo em carne humana. Amém. Irmão Branham foi um homem muito humilde. Deus sabe como lidar com o homem. Ele podia dizer, eu estou aqui fazendo essas obras, mas ele nunca se colocou na frente. Vocês entenderam o que ele disse aqui? Vou repetir. Ele está se manifestando no poder do Espírito Santo em carne humana. Amém? Você não consegue ver que é o Messias? Deus, Cristo, representado em sua igreja, a igreja fazendo a mesma vida, vivendo a mesma vida, fazendo os mesmos sinais. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Amém. Deus cumpriu, não é? A sua promessa, graças a ele. Agora, você não pode sair por aí. Agora que eu vou começar aqui, continuando na mensagem, parágrafo 196. Você não pode sair por aí perambulando, indo para salas de bilhar e saindo da igreja e ficando em casa na quarta-feira à noite para ver algum tipo de peça de televisão suja ou algo assim e abandonar a sua igreja e tudo mais, e esperar ver Cristo. Você não pode fazer isto. E esperar ver Cristo. Meu Deus. É bom repetir? Você não pode sair por aí perambulando, como se não tem compromisso, não tem responsabilidade, não é? Faço o que quero fazer. Em outras palavras, sou dono do meu nariz. Tudo bem, ninguém briga. Ninguém obriga. Deus não força o homem a fazer nada. Deus dá uma oportunidade para o homem. Deus coloca o homem diante do livre-arbítrio. O que ele fez com Adão e Eva, seu primeiro homem, que foi criado à sua imagem e sua semelhança, colocou ele diante do livre-arbítrio. No dia em que comer, certamente morrerá. Se não comer, viverá eternamente. Se comer, vai morrer. E Deus não poupou, porque ele não pode voltar atrás em sua palavra. E ele não vai poupar agora também, não. Então, irmão Branham está dizendo, olha, você não pode sair por aí perambulando, indo para as salas de bilhar e saindo da igreja, ficando em casa na quarta-feira à noite, para ver algum tipo de peça de televisão suja ou algo assim, e abandonar a sua igreja e tudo mais, e esperar ver Cristo. Você tem que abandonar essas coisas,
tem que abandonar tudo para seguir o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é o próprio Deus. E esse Deus está morando em você, em cada um de nós. Vós sois o templo de Deus. Deixe-o se manifestar como Messias, como aqueles primeiros apóstolos fizeram. Eles o seguiram para ver se ele era o Messias. O que você acha que aconteceu? Quando André ficou a noite toda com ele naquela noite, ele e Felipe, na manhã seguinte, Felipe foi para um lado e André para o outro. André saiu atrás de seu irmão, e assim que ele encontrou Simão, ele disse: venha, veja, nós encontramos aquele Messias. Ele sabia que ele era o Messias. Por quê? Ele sabia o que o Messias seria, o que o Messias faria, qual seria a sua conduta, qual seria a sua obra, as suas realizações. Ele sabia biblicamente o que o Messias seria. Como Deus abriu o nosso entendimento e nós sabemos, né, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, o que o profeta desta era faria, o que ele viria fazer, restaurar a palavra. Agora, claro, os judeus naqueles dias, eles tinham tudo planejado. Os judeus naqueles dias, quando estavam esperando o Messias, né, eles tinham tudo planejado da maneira deles, né? Tal como temos hoje, esperando a volta de Jesus. Todas as igrejas estão esperando a volta de Jesus, mas eles têm um plano, né? Eles têm um plano, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, né? Então eles tinham tudo planejado, aquelas grandes igrejas. Quando o Messias vier, sabe o que acontece? Haverá um som de trombeta nos céus, e Deus acionará algo e deixará os corredores do céu descerem, e haverá uma saudação de anjos explodindo pela terra, e o Messias virá cavalgando por aqueles corredores assim, com anjos e bandas e coisas assim, descerá até a este templo e entrará nele, e ele será o Messias, e ele pegará uma vara e governará a terra. É o que eles estavam esperando, que o Messias viria dessa maneira, para agir desta maneira. Mas ele veio de acordo com as profecias bíblicas. E ele virá outra vez de acordo com as profecias bíblicas. Então, o irmão Branham diz assim: veja quão diferente ele veio. Mas ele veio biblicamente. Ele veio de acordo com as Escrituras, montado nas costas de uma jumenta, vindo cavalgando para Jerusalém, humilde e manso. Isso mesmo, irmão Branham, percebem? Quer dizer, vocês entendem? Por que de tudo isso, meu Deus? Por que de tudo isso? Justamente para confundir os sábios e entendidos. Jesus tinha que mandar os apóstolos ir atrás daquele jumentinho. Amarra o bichinho numa corda lá e traz ele aqui. Se alguém falar alguma coisa, diga que o mestre é mister. Quer dizer, o mestre precisa dele. Aí um irmão pregador lá em Goiânia, não de Goiânia, mas num encontro de pastores,
um homem muito, como é que a gente diria? Muito humorista, né? Muito humorista. A gente até gostava de ficar perto dele para ouvir ele conversar. Aí ele contando a história, diz que quando trouxeram o jumentinho, diz que Pedro falou, mestre, esse bichinho pula, hein? Esse bichinho pula, cuidado. Aí Jesus montou no jumentinho, o jumentinho não fez nada, saiu bem tranquilo. Meu Deus. Então, irmão Brana disse, olha, isso fez até o profeta João, falando de João Batista, né? Até o profeta João mudar de ideia. Sabe por quê? Ele havia pregado um Messias que viria com paz em sua mão, limpando completamente sua eira. E quando ele veio manso e humilde, João ficou confuso. Mandou alguns de seus discípulos ir perguntar para Jesus se ele era aquele que havia de vir ou se era para esperar outro. Vocês já leram isso na Bíblia? Jesus, olha, vai e diga para João que os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Vai lá e conta para João tudo que vocês viram aqui. Chegaram lá, contaram para João. João estava preso. Aí João disse, convém que ele cresça e eu diminua. Amém. É ele mesmo. É o Messias mesmo que chegou. Meu Deus. Então, isso fez o profeta João mudar de ideia. Ele havia pregado um Messias com paz em suas mãos, limpando completamente sua eira. E quando ele veio, manso e humilde, mas João sabia que ele era o Messias, porque ele viu aquela luz sobre ele, e ele sabia disso. Ele disse, aquele que me disse no deserto, vai e batiza com água, disse, sobre quem vires o Espírito Santo descendo e repousando sobre ele, é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Veja, e João viu isso acontecendo. Quando Jesus saiu da água, depois de ser batizado por João, a Bíblia nos diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Amém. A ele ouvi. Aí o Trinitário, está vendo? 3 pessoas distintas. Jesus nas águas sendo batizado, uma outra pessoa descendo e uma outra pessoa falando lá do céu. A pessoa que eles dizem que desceu é a forma corpórea de pomba. Pomba não é pessoa. Então o nosso Deus podia estar na pessoa de Jesus, lá na água sendo batizado, ele podia estar descendo na forma corpórea de uma pomba e podia estar falando do céu, aquela voz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Amém. Então João disse, aquele que me mandou eu batizar com água, diz, sobre aquele que eu vir descer, o Espírito descendo e repousando sobre ele, aquele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Irmão Branham disse, ninguém mais viu isso, somente João. A promessa era para João. Ninguém viu a estrela que os sábios seguiram, aqueles magos que vieram do Oriente, seguindo aquela estrela. Chegaram em Jerusalém perguntando, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos visitá-lo. Somente os magos viram a estrela, ninguém mais viu. Somente você e eu podemos ver esta mensagem, ninguém mais pode ver. Essas coisas estão escondidas de sábios e entendidos, mas Deus revela aos seus pequeninos, aos seus escolhidos.
aos seus eleitos. Sejamos agradecidos a Deus. Reconheçamos a nossa posição. Reconheçamos o que somos. Meu Deus. Ninguém viu a estrela que os sábios seguiram. E assim é esta noite, disse o profeta. Você pode sentar aqui duplamente cego e nunca ver o poder de Deus. Você nunca poderia entender isso até que Deus abra seus. A Bíblia diz em São Lucas 24 que o entendimento dos discípulos foram abertos para compreender as Escrituras. É necessário que Deus abra o entendimento do homem, da mulher, daquela pessoa, para que eles possam ver, entender, né? Compreender aquilo. Então, o irmão Branham está dizendo, é assim e assim é esta noite. Você pode sentar aqui duplamente cego e nunca ver o poder de Deus. Você nunca poderia entender isso até que Deus abra os seus. Tudo que o Pai me deu virá a mim. Ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o tenha trazido. Isso é tudo. Isso encerra o assunto. Amém. Agora descobrimos que eles abandonaram tudo e o seguiram e viram que ele era o Messias. André foi e contou a Pedro e disse, você sabe o que o nosso pai nos disse? Algo assim, talvez. Sabemos que quando o Messias vier, Moisés nos disse que o Senhor, nosso Deus, levantará um profeta igual a ele. E fomos ensinados, se houver alguém entre nós que seja espiritual ou um profeta, e o que ele diz acontecer, então ouça-o. Se não acontecer, então não o ouça. E sabemos que o Messias será não apenas um profeta, ele será Deus profeta. Então este homem é aquele ali. Como você sabe, André? Apenas venha e veja. E ele foi até lá. E assim que ele chegou na frente de Jesus, Jesus disse, seu nome é Simão. Amém. Tirou toda a dúvida, não é? Seu nome é Simão, você é filho de Jonas. Ele soube, naquele momento, que aquele era o Filho de Deus. Aqui vem Filipe com Natanael. Assim que Natanael se aproximou dele, soube. Podem imaginar a grande conversa que tiveram falando sobre isso, enquanto se dirigiam até lá? E como ele havia dito a Pedro essas coisas, e lhe dado outro nome, e lhe dito quem ele era, e seu pai, e assim por diante, sobre isso, você sabe que o Messias tem que ser um profeta. Bem, ali vai ele então, passa na frente de Jesus, e Jesus disse, eis um israelita em quem não há dolo. Quer dizer, em quem não há engano, não é? E ele disse, Rabi, quando me conheceste? E ele disse, antes que Felipe te chamasse, quando estava debaixo da árvore orando, eu te conheci. Amém. E ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso estava selado para ele. Amém. Graças a Deus. Pois bem, amados, essa mensagem, ela foi pregada no ano de 62, né? Em janeiro, fim de janeiro do ano de 1962. E podemos dizer assim, quase que uma das últimas, né? Ele faleceu em 65. Só mais um pouquinho, nós vamos orar um pouco. A pequena, velha mulher desprezada, imunda, suja, vivendo com 6 homens, falando da mulher samaritana, né?
ela tinha se casado com 5, e aquele com quem ela vivia não era dela. Foi até o poço um dia para pegar água, e quando ela abaixou a bomba, ou melhor, o balde com a manivela para pegar a água, e quando ela começou a puxar, ela viu um homem de meia idade sentado ali, um judeu. Disse: mulher, traga-me algo para beber. E ela disse: temos segregação. Não há costumes aqui para tu, sendo um judeu, pedir a mim, uma mulher samaritana, por algo assim. Não fazemos negócios. Porém, ele disse: mas se você soubesse quem está falando com você, você me pediria para beber. Você me pediria para beber. Eles continuaram falando um com o outro por um tempo. O que ele estava fazendo? Tentando descobrir onde estava o problema dela. Conversando com ela um pouco para captar o seu espírito, para discernir os pensamentos do seu coração. E logo ele disse: olha, vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Ela disse: olha, não tenho marido. Ele, se tivesse 5, e o que você tem agora não é teu marido, né? Foi o suficiente para ela. Ela disse: eu vejo que tu és um profeta. E ele disse: eu que falo contigo. Amém. Que coisa, né? Nosso Deus é Deus mesmo. E como nosso Deus não há outro, não é? Como Deus, só Deus mesmo. Então o irmão Branham disse: agora Jesus teve necessidade de passar por Samaria. Lembre-se, ele somente se identificou com judeus e gentios, coloca reticência. Esse é o povo de Cã, o povo de Sem, o povo de Jafé foi deixado para trás. Estão lembrados dos nomes dos filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. E Jesus tratou com 2 raças, não é? A raça de Cã e de Sem. A raça de Jafé foi deixada para trás. O profeta disse: o povo de Jafé foi deixado para trás. Nós, anglo-saxões, éramos pagãos, adorando ídolos aqueles dias. Falando de nós, os gentios, né? Lembre-se, porque ele não se manifestou. Jesus, quando ele estava na terra, ele não se manifestou aos gentios naquele mesmo sinal para mostrar a eles, porque os gentios não estavam procurando por nenhum Messias. Nós vivíamos num mundo sem Deus, sem esperança, adoradores de ídolos. Meu Deus, ídolos mudos e etc. Então, os judeus estavam procurando por um Messias, os samaritanos estavam procurando por um Messias. Por isso, a mulher samaritana, quando ele discerniu, não é, a vida dela, contou para ela a vida dela, ele falou: eu vejo que tu és o Messias. Deixou o cântaro de água dela ali e saiu correndo. Voltou lá para a cidade para dizer: olha, encontrei um homem que contou toda a minha vida. Porventura não é este o Messias? E os homens daquela cidade acompanharam ela, chegaram lá, constataram que verdadeiramente era o Messias. Amém. Então, os judeus estavam procurando por um Messias, os samaritanos estavam procurando por um Messias. E ele se manifestou como o Messias, ao dizer a Pedro, aquele a quem ele deu as chaves do reino. E para Natanael, o cego Bartimeu,
quando sua fé o deteve. Sabemos que o cego Bartimeu estava sentado lá, à margem do caminho, quando Jesus passou e uma multidão o seguia, e o cego escutou aquele barulho, né? E sabe, ele perguntou algumas vezes, mas ninguém deu resposta, até que Jesus passou com o povo. Aí disseram, quieta, Bartimeu, aquele que passou aí é Jesus. Aí ele botou a boca no trombone, ele teve que gritar, né? Ô Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a fé de Bartimeu fez Jesus parar. Alguém está chamando por mim. Diga para ele vir. E ele chegou e Jesus perguntou, o que quer que te faça? E ele disse, eu quero ver. Que eu veja, Senhor. Então vê. Pronto. Seus olhos foram abertos. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se manifestou como Messias ao dizer a Pedro, aquele a quem ele era, aquele a quem ele deu a chave do reino, para Natanael, o cego Bartimeu, quando sua fé o deteve, e a mulher com o fluxo de sangue, e assim por diante para os judeus. Mas aqui está ele agora diante dos samaritanos, e ele veio aos samaritanos para se fazer conhecido como o verdadeiro Messias. E agora, por centenas de anos, tanto judeus quanto samaritanos acreditaram que viria um Messias. Então, se o Messias estava na terra, cabe ao Messias se manifestar. Vamos parar aqui para nós orarmos, né? Amados, é bom demais. A gente tem que amar a Deus de todo o coração, pelo que Ele tem feito por nós, sem nenhum mérito, mas tudo por graça, né? Graça, favor e merecido. Quando nós sabemos que não depende de quem quer nem de quem corre, mas daquele a quem ele se compadece. Então, amados, acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Deus sabia como seria no finalzinho desta era laodiceana, essa última era da igreja. Deus sabia que nós estávamos submergidos aí na grande confusão religiosa. Nós estávamos perdidos como cegos no meio de um tiroteio. O cego não sabe de que lado está vindo as balas. Coitado, vai correr como também? Não enxerga. Nós estávamos assim, porque cada uma delas diz que está com a verdade. Quantas verdades existem? A verdade é uma só. E o resto é resto. Mas Deus veio ao nosso encontro. Aleluia. Tal como ele enviou o Elias, tesbita, na casa da viúva de Sereta, para multiplicar o seu azeite, sua farinha, ele veio ao nosso encalço para multiplicar o pouquinho de fé que nós tínhamos. E eu mesmo estava perdido, não sabia para que lado que eu ia, porque quando você fala em línguas estranhas, você recebeu o Espírito Santo. E os frutos? Meu Deus, misericórdia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.